iria ser entregue à filha de Faraó. Fala comigo assim, providência. Eu quero que você, ao olhar para a vida de Moisés, e ver a maneira como Deus preservou ele em vida, como Deus cuidou dos detalhes deste momento da sua vida, que você também possa olhar para a sua vida e começar a ver a providência de Deus para você chegar até onde você chegou. Como Deus é cuidadoso, como Deus cuida e se preocupa com os detalhes. Eu fico imaginando aquela mãe que teve que colocar o seu filho no rio, num cesto, sem saber o que aconteceria, como foi a alegria dela de tê-lo de volta, por um tempo. Providência de Deus. E a coisa mais fantástica é que Moisés é justamente criado no palácio de Faraó, naquele que tinha determinado que todos os bebês, homens, judeus, fossem mortos. E Moisés é criado aprendendo das ciências dos egípcios, aprendendo a ser quem ele se tornaria mais tarde, justamente dentro do palácio de Faraó. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Quero colocar mais um item da vida de Moisés diante de você. A partir do versículo 11, você vai encontrar o fato de Moisés estar tendo contato com a realidade do seu povo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem contato, você sabe da realidade da sua família? Sim ou não? Você sabe da realidade da sua cidade? Você sabe da realidade do seu país, do nosso país? Eu acho que tem horas que alguns de nós vivemos numa redoma, que isso faz com que a gente fuja de algumas realidades que nós precisamos ter contato. Você sabe da sua própria realidade? Da sua própria realidade interior? Olha a história de Moisés a partir do versículo 11, capítulo 2. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Até aqui, Moisés era ignorante em relação à realidade do seu povo, porque ele foi preservado durante muitos anos daquela realidade. Ele sabia a sua origem, mas não sabia a realidade do seu povo. Existem momentos que a gente sabe a nossa origem, mas não sabe da realidade do nosso povo. E diz a Bíblia que durante a visita, viu um egípcio espancar um hebreu. Um homem de seu povo olhou para os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar o seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando o seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu. E de fato, Faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. E a história continua. Fala comigo novamente, providência. Mais uma vez, a vida de Moisés está em risco. Mais uma vez, Deus livra Moisés da morte.
quando você lê o relato da vida de Moisés, isso é muito palpável nessa história. Mas sem que nós tenhamos conhecimento, quantas vezes Deus já livrou eu e você da morte, sem que você tivesse conhecimento. E aí Moisés vai viver uma realidade muito diferente da realidade do palácio. Muito diferente. Ele vai justamente, durante 40 anos, em Midian, viver como pastor de ovelhas. Ele sai do palácio, onde ele vivia cheio de regalias, para viver uma vida simples. Lendo o livro, você consegue perceber um destaque que é feito. Ele viveu 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos em Midian, aqui já vai 40 mais 40, 80. E aí, com 80 anos, Moisés tem a maior revelação da sua vida, com 80 anos. Para aqueles que já estão avançados em idade, então ainda há tempo de construir muita coisa, muita coisa. E eu quero ir para uma das partes que mais me fascina nessa história de Moisés. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Aqui você vai ver que Moisés tem uma revelação de Deus. Aqui você vai ver que Moisés recebe um chamado de Deus. Aqui você vai descobrir que Moisés descobre a sua insuficiência. E aqui você vai ver que Moisés descobre a suficiência de Deus. A partir do capítulo 3, versículo 1 do capítulo 3 diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isto, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, para onde habitam os cananeus, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Aqui Moisés tem a maior revelação de Deus. Eu estou aqui com um casal que tem filhos, e eles são muito crentes. E uma coisa que eu quero avisar aos pais de plantão: a revelação que você tem de Deus hoje é a mesma revelação que o seu filho ou a sua filha precisa ter. Até aqui, Moisés não tinha uma revelação pessoal de Deus. Até aqui, Moisés tinha um conhecimento de Deus. É interessante que Deus, quando se revela para ele, ele fala assim: eu sou o Deus de seu pai. A primeira coisa que Deus fala,
Deus personaliza aquele momento e fala assim: Moisés, eu sou o Deus do seu pai. Tem um ditado que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Existem alguns filhos que estão, ou melhor, alguns filhos não, todos os filhos estão aprendendo sobre Deus, em primeiro lugar, com o seu pai. E quando eu falo seu pai, não estou eximindo a mulher. Porque aqui no Velho Testamento, a mulher era colocada de lado. Tá? Mas a primeira coisa, com quem os filhos aprendem de Deus? Com o pai, com a mãe. Os filhos vão aprender a amar a Deus pela maneira como os pais amam a Deus. Os filhos vão aprender a buscar a Deus pela maneira como os pais buscam a Deus. O mesmo valor que os pais dão a Deus, dão a palavra de Deus, é o mesmo valor que os filhos vão dar. E Deus, ao se revelar para Moisés, ele diz assim: eu sou o Deus de seu pai. Imagina Deus se revelando ao seu filho. Como é que Deus ia se revelar ao seu filho? O que ele ia dizer? Eu sou o Deus de seu pai, da sua mãe. Paulo, quando fala a Timóteo, ele vai falar da fé que primeiro habitou com a mãe, com a avó de Timóteo. Interessante que o referencial para Timóteo de fé era diferente aqui, era a avó de Timóteo. Alguém precisa ser referencial de fé na família. Depois de muito tempo de vida cristã, eu fui conhecer um rapaz que tinha o conhecimento da minha família, parte de pai no interior. E ele foi citar para mim sobre um tio, irmão do meu pai, que eu não tinha nem conhecimento, que era crente em Jesus. Ele falava assim: o teu tio era referencial. Quando as pessoas no interior, alguém falava em se tornar crente, dizia assim: eu quero ser crente como fulano de tal. Eu falei: que isso? Eu tinha um tio que tinha todo esse cacife, sabe, que era referência. Nesses dias nós precisamos nos tornar referência para as pessoas que estão à nossa volta. Não apenas referência de um evangelho cheio de podes e não podes. Não apenas referência de um evangelho, de uma vida cristã cheio de ritos, mas referência, porque nós andamos na revelação de Deus, por uma vida intensa, por uma vida dinâmica com Deus. Então Deus vira para Moisés, e a primeira coisa que ele fala: eu sou o Deus de seu pai. Aí ele vai depois dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E é interessante a reação de Moisés quando Deus se revela a ele. Diz o texto: quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo. Espera que eu me perdi aqui, gente. Porque teve medo de olhar para Deus. Porque ele lembrou, com certeza, das histórias que o seu pai contava sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele fala: como é que eu posso, de repente, Moisés, estar diante de Deus? Então ele teve medo e diz assim, o Senhor diz assim: então o Senhor lhe disse. E aí Deus vai falar do que ele tinha visto em relação ao povo de Israel, e vai falar especificamente do chamado de Moisés. Quero destacar uma coisa que me chamou a atenção, Nem todo sofrimento chama a atenção de Deus.
Porque tem horas que nós achamos que todo sofrimento chama a atenção de Deus. Quantos anos o povo de Israel foi escravo no Egito? Quem sabe? 400 anos, não é isso? 400 anos, muito tempo, gente. Eu estou relendo, em plano anual da Bíblia, estou relendo Gênesis, e eu fico impressionado, porque quando Deus fala para Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação, Deus já revela para Abraão, em Gênesis, tudo que o povo que viria dele passaria. Todo esse tempo de escravidão que o povo viveu, Deus já fala para Abraão de antemão que esse povo que descenderia, que seria descendente dele, passaria. 400 anos. Só que chegou um momento que esse sofrimento virou clamor diante de Deus. A minha pergunta para você, e é isso que nós temos que aprender com essa história, é se o seu sofrimento, se a sua dor tem virado um clamor diante de Deus. A minha pergunta é se o seu sofrimento tem quebrantado você. Eu vejo que quando nós começamos a vivenciar a pandemia, nós vimos muita gente quebrantada. Porque é aquela história, enquanto está doendo, a gente busca. Parou de doer, a gente dá aquela relaxada básica, sobrevivemos, 2020, estamos em 2021, então alguns de nós procedemos assim. Mas observa que ele diz assim: por certo tenho visto a opressão do meu povo, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Eu acho isso aqui muito pessoal. Deus diz para você e para mim, em relação ao nosso sofrimento, que tem virado um clamor diante de Deus, diante dele, a mesma coisa que ele diz para Moisés em relação ao povo. O povo de Israel, sei bem quanto eles têm sofrido. Isso aqui é demais. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los a uma terra fértil e espaçosa. Aí ele vai falar dessa terra e de quem habita nessa terra. Aí você pensa, primeiro, se Deus desceu para libertá-los, então Deus pode fazê-lo sozinho. E é justamente aqui que Deus vira para Moisés: eu preciso de você. E eu quero que você aprenda uma coisa: Deus também tem descido em Jesus para libertar muita gente, mas Ele precisa de mim e de você. Ele quer nos usar para essa tarefa, como usou Moisés para a tarefa de libertar o povo de Israel do poder dos egípcios. E aí no versículo 11, quando Deus fala para Moisés, depois que Deus tem falado para Moisés que era para ele ir até Faraó, Moisés vira para Deus e fala assim: Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu. Essas respostas de Deus aos nossos questionamentos, aos questionamentos humanos, são ótimos. Porque Deus não responde ao questionamento de Moisés. Todas as vezes que a gente faz um questionamento, fique alerta, porque Deus não responde como nós queremos que Ele responda. Esses dias, conversando com uma pessoa, ele batava assim a mão na cabeça e falei: poxa, pastor, Deus nunca me responde como eu quero que Ele me responda. Ele me responde, Ele sempre faz como Ele quer fazer. Eu falei: pois é, querido, Deus é livre. Deus é livre. Deus vira para Moisés e fala assim: Deus respondeu: eu estarei com você.
Olha o questionamento de Moisés: quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus vira para ele assim: eu estarei com você. Pronto, meu filho, acabou o piti, acabou o mimimi, eu estarei com você. O que Deus mais dá a Moisés é a plena convicção da presença dele. O que eu e você precisamos ter plena convicção diante do chamado que Deus tem feito para nós é justamente isso: eu estarei com você. E olha, ele continua dizendo para Moisés: eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês o adorarão neste monte. Pronto, ali acabou. E Moisés tinha que dormir com essa. Mas, como essa história ela é muito fascinante, abra a sua Bíblia. Nós estamos no capítulo 3 de Êxodo, né? Eu gosto muito da continuidade dessa história quando chega no capítulo 4. No capítulo 4 é sensacional. A partir do versículo 1, Moisés, ainda na crise existencial dele. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor: Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estende a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora, coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto. Outra vez, disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto. Outra vez. E quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você, e se não deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Então Deus deu para eles, deu para Moisés, credenciais, que dava a ele condições de ter crédito pelo povo de Israel, do povo de Israel acreditar nele. Só que Moisés continua. Eu não sei quantos de vocês se identificam com Moisés, porque a crise de Moisés é grande, gente. A crise dele não para. Moisés vira para Deus e diz assim: ó Senhor, não tenho facilidade para falar. Qual é a desculpa, hein, gente? Tem uma pessoa perto da gente, né, Ana Maria, que tem medo de falar em público, né? Não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora, que falaste com teu servo. Em outras palavras, Moisés vira para Deus e fala assim: toda essa manifestação do Senhor hollywoodiana para mim não mudou em nada na minha vida. Tá? Não mudou em nada na minha vida. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés. Aqui Deus vai no que da questão? Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver?
por acaso não sou eu o Senhor? E aí Deus enfatiza o que já tinha dito antes, agora vá, eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. Isso aqui era para acabar com o piti, com o mimimi, porque Deus está garantindo a Moisés, eu falei, Moisés, eu sei qual é o teu pedigree, Moisés, eu que te criei, eu sei quem você é, eu quero que você tenha conhecimento, lembre disso todos os dias, Deus sabe qual é o seu currículo, Deus sabe quais são as suas limitações, você não precisa usar as suas limitações como desculpas para não fazer o que Deus está mandando você fazer, porque como nós usamos as nossas limitações como desculpa? Como? Como se Deus não soubesse de todas elas. Aí que está a glória de Deus, usar tranqueiras como eu e você, usar pessoas limitadas como eu e você, usar pessoas problemáticas como eu e você, pessoas que têm aqueles rompantes de fé e vão, faz, acontece, daqui a pouco corre, como fez Elias. E aí quando chega no versículo 13, Moisés vira para Deus e fala assim, olha o que ele fala, olha o mimimi, por favor, Senhor, suplicou Moisés. Gente, ele suplicou, ele rogou, por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Eu gosto muito dessa versão. Envia qualquer outra pessoa, mas menos a mim. Aí aqui Deus aloprou com Moisés. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, e quanto a seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja se ele está vindo, ele está vindo ao seu encontro, e se alegrará em vê-lo. Fale com ele, e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois, quando falarem, e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será o seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Mas é interessante que essa decisão tomada por Deus, em relação a Arão ser a boca de Deus, foi uma decisão que desgostou o coração de Deus, porque diz a Bíblia que Deus se irou. Eu quero que você entenda e aprenda algo com Moisés, na história de Moisés. Deus conhece a sua e a minha limitação. Deus escolheu usar você e a mim com todas as limitações. E a garantia que Deus, para nos usar, é justamente a presença dEle. A presença do Espírito dEle em nós. Assim como Ele deu para Moisés, vamos dizer assim, poderes sobrenaturais, dons espirituais, da mesma forma Ele o fez conosco. Mas o que Deus mais quer é que nós confiemos que Ele está conosco, e isso faz toda a diferença para que nós venhamos a cumprir o que Ele está nos chamando a fazer. Existe algo que eu gostei e eu quero dizer para você, e você vê isso na vida de Moisés, é que quando nós alcançamos a providência de Deus, essa providência, Ele nos dá a direção, e essa direção, ela é mudada, e nós recebemos um propósito e uma oportunidade de escrever uma nova história. Cada um de nós, assim como Moisés, fomos chamados para escrever uma nova história.
Quando você termina de ler Êxodo, Deuteronômio, e você está entrando em Josué, você vai ouvir a seguinte expressão, que Josué não viveu a mesma experiência que Moisés viveu em termos da relação com Deus, porque ele fala, diz a Bíblia, que com Moisés, Deus falava face a face. Isso traz para mim a singularidade do relacionamento que cada um de nós temos com Deus. Deus ministra ao meu coração, com certeza, de forma diferente de como Deus ministra ao coração da minha esposa. Ele usa a mesma palavra, ele usa a palavra dele, mas a maneira como ele fala, a maneira como ele personaliza essa comunicação. Alguns precisam de um eis que te digo. Deixa eu falar, eu nunca precisei de um eis que te digo. Primeiro eu preciso da palavra, eu preciso que a palavra fale comigo. O eis que te digo pode até acontecer, mas se ela não tiver com base no que Deus me falou, eu ponho o eis que te digo de lado. Eu creio em profecia, gente. Eu creio em visões. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio em palavra de conhecimento. Tenho experiência com isso. Já fui alvo de profecia. Mas o que me dirige é a minha relação com Deus. E quando você olha para Moisés, a partir deste momento, dessa grande revelação de Deus a ele, você vai ver que é essa relação com Deus que vai dirigir a vida de Moisés. Existe um momento, quando Moisés o povo já está livre do Egito, e o povo pisa na bola com Deus, e Deus vira assim para Moisés e fala assim, Moisés, sai da frente. Essa é a versão Washington atualizada. Sai da frente, porque eu vou acabar com esse povo, e vou fazer de ti uma grande nação. Moisés vira para Deus e fala assim, respira fundo, Senhor. Respira fundo, recobra, a sensatez, porque se o Senhor matar esse povo, sabe o que vão dizer? É que o Senhor não teve capacidade de levar este povo até onde o Senhor disse que o Senhor ia levar. Moisés aprende a conversar com Deus, e Moisés muda o coração de Deus. Na nossa relação com Deus, você vai descobrindo que você vai se aprofundando na sua relação com Deus, e você vai sabendo argumentar com Deus. Vamos pensar em Abraão, quando Abraão soube que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele vai para diante de Deus e fala assim, Senhor, mas se tiver 50 justos, e Deus fala assim, mas eu não vou destruir por causa dos 50 justos, e chega até 10, Deus fala assim, eu não vou destruir por causa dos 10, quando Ló é salvo pelos anjos, diz a Bíblia, e Deus lembrou de Abraão. Lembrou de quê? Da oração de Abraão. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o pastor Erle, em relação a uma experiência que eu vivi com Deus. O meu pai morreu em 2009. Ele morreu em dezembro de 2009. Em setembro de 2009, eu tive 2 sonhos repetidos. E aí eu lembro que eu acordei de madrugada, a segunda vez que eu sonhei, fui para o sofá, peguei a Bíblia, e fiquei com aquele encucado na mente, 2 sonhos repetidos. Me lembrei da história de José com o faraó. Os sonhos que faraó tinha tido, que era dúplice. E eu fui conversar com Deus, eu falei, Deus, espera lá. O Senhor está me dizendo que meu pai vai morrer. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. No dia seguinte eu acordei, Ana acordou e conversei com ela, nós precisamos ir para São Luís. Eu preciso preparar o meu pai para morrer. Porque eu queria ter a plena convicção da eternidade do meu pai. E que meu pai tivesse ciência disso. Ok. Fomos para São Luís, foi na época que eu batizei a minha mãe. Tivemos lá o tempo com meu pai, voltei para
para o Rio. Quando chegou no dia 29 de novembro, as datas estão vívidas na minha mente, fico impressionado. 29 de novembro de 2009, nós tínhamos terminado de pagar, a Igreja do Recreio tinha acabado de pagar o terreno, que hoje, onde nós temos o templo lá no Recreio, tinha acabado de pagar o templo, e nós íamos ter um jantar, naquela noite de comemoração numa churrascaria, de celebração pela compra do terreno. E eu virei para Deus, e naquele dia, o meu pai tinha sido internado, minha irmã tinha me ligado, disse, meu irmão, papai foi internado, ele não está bem. E aí eu fui para aquele evento, eu e a Ana, tendo conhecimento disso. Mas eu tinha dito para Deus o seguinte, eu tinha pego a minha agenda, tinha visto os meus compromissos, e eu tinha dito para Deus, falei, Deus, olha, a minha agenda está livre nesse período, desse período é esse período, se o Senhor tem que levar o meu pai, então leve nesse período. Aí eu lembro que o Erle falou assim, mas é assim? Falei, Erle, essa é a liberdade que eu tenho com Deus. Falei, Deus, é nesse período aqui, é nesse período que eu estou livre. Então, se é para acontecer, que aconteça nesse período. Isso foi dia 29, no dia 2 de dezembro, meu pai morreu. 2 de dezembro. Por que eu falo isso para você? Porque assim como Moisés aprendeu na relação dele com Deus, a conversar com Deus, a se relacionar com Deus, a argumentar com Deus, eu quero dizer para você que eu aprendi e tenho aprendido isso na minha relação com Deus. Moisés se tornou um homem de uma intimidade tremenda com Deus. E você vai ver que até na hora de Moisés morrer, Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, está chegando o teu dia. Então prepara Josué, você não vai entrar na terra, tá? Prepara Josué, você vai ver a terra de longe. E ainda fala assim para Moisés, sobe o monte porque você vai morrer no monte. Ninguém vai encontrar teu corpo. É só você ver o final do Deuteronômio. Como Deus conversa com Moisés, como Deus reparte uma intimidade, um conhecimento que talvez humanamente falando, alguns de nós não teriam, mas Moisés tem. Moisés sabia os dias derradeiros que ele estava vivendo, isso era fruto da intimidade dele com Deus. Meu querido, aprenda com Moisés a ver a providência de Deus na vida dele, salvando-o da morte, preparando para ocupar um momento especial na história. Deus está preparando você e a mim para ocupar um momento especial na história. E sabe quando é esse momento especial na história? Now. Agora. Não é depois, é agora. Não é 2050, é 2021. Agora. É porque a história dele é muito longa. Porque vai de Êxodo até Deuteronômio. Mas eu desafio você a ler um pouco, a ler a história de Moisés. Para você ver como é fascinante. Como este homem medroso se torna no grande libertador de Israel. Onde esse homem medroso, através dele, grandes sinais vão ser manifestos, manifesto na terra do Egito. E quando Deus liberta o povo de Israel sai com as mãos cheias. Fala comigo assim, a libertação, Deus tem para mim, Deus tem para minha família, vai encher as minhas mãos de bens, porque o povo de Israel sai com as suas mãos cheias de ouro, de prata, de recursos.